Aleluia. Eu percebi aqui, quando perguntei se alguém já tinha lido o livro de Atos dos Apóstolos, que alguns não levantaram as mãos, e isso me preocupa, porque Atos dos Apóstolos é um livro que deve ser lido. Toda a Bíblia deve ser lida, mas este livro deve ser lido por todos os crentes, não apenas uma vez. Mas quantas vezes você estiver precisando de ânimo, precisando de reavivar a sua coragem, leia este livro. É uma carta de Deus para os crentes. Mas, sobretudo, esse livro nos mostra, nos demonstra como a igreja do Senhor Jesus vivia no primeiro século, aquela chamada igreja primitiva, uma igreja que não somente testemunhava alguns casos, mas era uma igreja que realizava, uma igreja que fazia, e que fazia a diferença, irmãos. E eu disse que nós temos saudades disso porque nós conhecemos as Escrituras, nós amamos a Bíblia. Tudo que está escrito neste livro é verdade, é verdadeiro e faz a diferença. Todos os crentes precisam amar as Escrituras, mas amar de uma forma profunda, não apenas gostando, mas crendo que aquilo que está registrado nesse livro pode se realizar na sua vida, pode se realizar na vida de qualquer um de nós. O tema para hoje trata exatamente deste assunto. Eu não sei se já foi colocado lá, eu não vi, mas para ser cheio do poder de Cristo. Para ser cheio do poder de Cristo. Eu tropecei nesse texto, nesse versículo, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Indo e voltando, mas desta vez, irmãos, ontem, o Espírito Santo de Deus me falou com muita clareza a respeito desse tema. Amém? Aleluia. Então, como ser cheio do poder de Cristo? Para quê? A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, verso 16, que o Evangelho, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. É outro texto que nós constantemente estamos lendo, estamos tropeçando e não estamos percebendo o que é que a Bíblia quer dizer. E todos nós somos crentes, somos regenerados, experimentamos o poder de Deus para nos salvar. Sabemos que a Bíblia é a verdade, mas esse texto precisa falar de uma forma diferente. Precisa passar da teoria para a prática. E eu não vejo isso acontecer hoje. Mas não vejo, irmãos, a partir de mim mesmo. Quantas vezes eu tenho encontrado pessoas enfermas
e imponho as mãos sobre elas e não vejo o resultado que deveria ter. E Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho. Então, neste caso, eu posso dizer que eu me envergonho. Mas eu não vou me envergonhar do Evangelho, eu vou me envergonhar de mim mesmo. Porque o Evangelho continua o mesmo, continua funcionando. Eu sei que ele continua. Os irmãos sabem que eu passei uma temporada nos Estados Unidos e tive a oportunidade de conhecer um homem que no ministério dele já havia ressuscitado mais de 400 pessoas. Então, essas coisas estão acontecendo diante de nós. Só que não está acontecendo comigo. E eu pergunto, por quê? Está faltando alguma coisa. Algo está precisando acontecer e não está acontecendo. O apóstolo Pedro, lá no passado, o apóstolo Paulo, as pessoas traziam de casa um lencinho, né? E simplesmente pedia para ele impor as mãos. Olha, põe as mãos sobre esse lencinho aqui. E levavam aquele paninho para casa e lá encostava nos enfermos e os enfermos se levantavam curados. Não era nem a presença dos apóstolos, bastava a unção. E eu confesso aos irmãos que se eu tivesse operando neste poder, eu ia comprar quantas caixas de lenço pudesse para sair pela cidade abençoando as pessoas. Mas eu passo pela frente dos hospitais e digo, aqui tem gente sofrendo. Nos asilos, as pessoas impedidas de viver. E aí eu tenho que esquecer a caixa de lenço, ou os paninhos de lenço. Mas a Bíblia não mudou. Não mudou, irmãos. Então, se eu não estou conformado com isso, eu gostaria que a igreja em peso também não estivesse conformada com esta situação. E esta é a razão porque o Espírito Santo tem incomodado para a gente estar se debruçando sobre a palavra para descobrir o que é que precisa ser feito, de que forma nós podemos nos livrar de coisas, de impedimentos que estão trazendo prejuízo para nós e para aquelas pessoas a quem nós pretendemos abençoar. Como ser cheios do Espírito Santo. E há uma pista, eu encontrei uma pista de um desses impedimentos. Abra em Romanos capítulo 1, verso 16, nós vamos nos surpreender depois de capítulo 12, desculpa, irmãos, capítulo 12, verso 3. Capítulo 12, verso 3. Antes deste versículo, existem dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Diga comigo, o 1 e o 2. Esses dois versículos, eles dizem coisas preciosas para a vida de todos nós. Amém? Já leram aí? Já leram? E no versículo 2 ele diz assim:
Ele diz exatamente isso que você está lendo aí. Ele diz que não devemos nos conformar com este mundo. Então, há uma espécie de entulho. Todo mundo sabe o que é entulho. Entulho é lixo. Há uma espécie de lixo que está impedindo o fluir. E uma das coisas que o Espírito Santo disse a Paulo é que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Não devemos pensar como o mundo pensa. E pensar como o mundo pensa é exatamente uma das razões pelas quais a igreja não tem operado. Porque ele diz que quando nós mudarmos a nossa forma de pensar e começarmos a pensar como Cristo pensa, então as coisas acontecem. Nos 3 níveis que estão aí no verso 2 de Romanos 12. Nos 3 níveis. No bom, no agradável e no perfeito. Mas vamos ao verso 3. O que é que diz o verso 3? Diz que ninguém deve nem demonstrar, nem dizer, nem se comportar de uma forma impeditiva a que o Evangelho opere. Vamos ler o texto. Diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Você sabe, não parece, mas dificilmente nós não vamos ter problemas com a vaidade, com o egoísmo, com a presunção e com outras coisas que aparentemente não são impedimentos, mas são impedimentos. São impedimentos, irmãos, para que o poder flua através de nós. Nós às vezes estamos vivendo como crentes como se o poder nascesse de dentro de nós, mas não é assim. Não é assim que acontecem as coisas. Não é assim que deve acontecer. Nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia combate a presunção e a vaidade dos crentes, dizendo exatamente isso que está aqui em Romanos capítulo 12, verso 3. Ninguém ache, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Essa medida da fé, ela é liberada para qualquer pessoa. É o mínimo de fé que se precisa, é esse aqui. É a fé para a salvação, por exemplo. Nós precisamos superar esse nível muitas vezes. Esse é o nível mínimo, esse nível de fé aqui do verso 3. Não se conforme com ele, porque ele não vai te levar a canto nenhum a não ser aonde você já está. Amém?
ele só pode, esse nível de fé só pode te levar ao lugar aonde você já está e pronto. Daí para frente é com você. Esse nível aqui, Deus já lhe concedeu e já funcionou, porque você é um crente, já experimentou a regeneração, a salvação, já a expiação e tudo que diz respeito à sua restauração como homem diante de Deus. Mas é preciso ter cuidado com o que está acontecendo conosco mesmo. Por quê, irmãos? Porque precisamos descobrir as razões do nosso insucesso como crentes, do nosso insucesso como igreja. Às vezes nós ignoramos que somos um corpo e funcionamos como um corpo, cada membro ajudando, colaborando um com o outro. Como funciona o corpo? Se eu simplesmente ficasse aqui num pé só, eu não conseguiria ministrar mais do que 2 minutos, não é? Porque faltava o outro pé. E às vezes nós estamos diante de um irmão que tem uma habilidade que eu não tenho, mas simplesmente eu ignoro. Não será isso um motivo para que a igreja não esteja operando? Sem dúvida. Considerarmos estar fazendo parte de um corpo que funcionalmente precisa dos seus membros, isto vai trazer resultados. Vai trazer. Experimenta, irmãos. Eu já comecei a experimentar isso. Nessa pandemia que já está terminando, né? Eu já tive a oportunidade de testemunhar aqui que eu ficava no hospital sozinho, mas o pastor chegava lá. Eu não sei se eu teria a mesma petulância que o pastor Jair teve, de entrar naquele ambiente contaminado, cheio de vírus, e ficar ali comigo, como tem ficado com outras pessoas também, sem o temor de ser contaminado. Mas eu quero dizer que teve outro também aqui, né? Nosso irmão, esse irmão aqui, que eu me esqueci dele na vez passada, ele dormiu comigo lá. E que eu saiba, ele não foi contaminado. Porque isso é o corpo de Cristo, irmãos, funcionando. Agora a pergunta é, Heleno, você teria essa mesma habilidade, essa mesma coragem? Eu não sei, irmãos. Talvez eu inventasse uma desculpa. Eu já estou com 74 anos, não é? Vou me arriscar. Entendeu? Um corpo funciona desta forma. E o corpo de Cristo funciona assim. Pastor, por favor, quantos minutos? Ave. Muito bem. Porque quando nós nos enchemos de vaidade e presunção, Jesus fica sem espaço. E eu estou falando só de vaidade e presunção, que são pecados considerados menores, né? Imagine os piores. Uma das exigências, vamos dizer, dos requisitos. Fale comigo, requisitos. Um dos requisitos para que Jesus possa, o poder de Cristo, possa operar através de nós, um dos requisitos, é que a gente se livre de certas coisas que estão enchendo a gente, entulhando a gente. O apóstolo Paulo queria se livrar de um determinado espinho na carne, né?
e reclamou de Jesus. Ele diz: rapaz, o negócio aqui, eu já tentei me livrar desse troço, não sei quantas vezes, não consigo, isso está me atrapalhando. E o que foi que Jesus respondeu para ele? Ele disse... Foi o que ele disse, irmãos? Diga, com... pode dizer, pode falar, igreja. Está lá em 2 Coríntios 12 e 9. Precisamos desocupar o espaço que muitas coisas estão ocupando na nossa vida, para que Jesus possa ocupar o seu espaço, o seu lugar em nós. Para que se manifeste poderoso através de nós. E Ele não abre mão disso, irmãos. Não abre mão. Ele nunca vai fazer o que Ele mandou você e eu fazermos. Porque Ele sabe que isso glorifica a Deus. Não glorifica você, nem a mim, glorifica ao Pai. Porque você já imaginou Deus vindo à terra, Jesus por aqui hoje, Ele não tivesse ido embora, Ele simplesmente, a gente só funcionando aqui como espectadores, né? Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus abençoando, Jesus multiplicando os pães, trazendo, matando a fome das populações, e aqui a gente com os braços cuidados, mas não foi cruzado, não foi assim, não foi isso que ele viu no futuro da igreja. Ele viu a igreja aprendendo a fazer tudo isso em nome dEle e por causa dEle. Sabe, irmãos, isso é muito sério, porque a palavra de Deus diz em Atos capítulo 3, verso 19, que Jesus vai voltar. Ele hoje está à destra do Pai, no trono, mas Ele vai voltar, mas Ele não vai voltar para uma igreja qualquer. Então, se a gente quer ser a igreja do arrebatamento, a gente tem que desentulhar mesmo, tem que sair, tem que desocupar o espaço e dizer: Jesus, venha, mas venha para mim logo. Eu preciso ser um instrumento disso. É isso que nós somos, instrumentos. As pessoas aí fora não vão entender quando a irmã Fábia começar a fazer e acontecer em nome de Jesus. Não vão entender. Eles vão achar que tudo nasceu nela, que ela aprendeu artes mágicas, enfim. O mundo não vai entender, mas você sabe o que precisou fazer para que esse poder se manifeste na sua vida e através da sua vida. O poder de Cristo se aperfeiçoa em nós quando isso acontece. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. O texto, é interessante que esse texto, ele sucede a um rosário de reclamações de Paulo. Paulo, algumas vezes, ele reclamava da vida. Uma certa vez, lá no capítulo 11 mesmo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele faz uma lista de sofrimentos, de problemas que viviam acontecendo com ele. Depois vocês leiam, viu? Não precisa ler agora não, porque é muita coisa. É muita coisa. Mas vamos ler aqui, no verso 9.
Eu vou começar a ler do verso 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Esse é o texto que está no contexto do espinho que Paulo sentia, dos ataques de Satanás que ele sentia sobre a vida dele. Ele tinha muita consciência da origem dos problemas dele. Mas ele achava que ele precisava de uma intervenção sobrenatural para cessar era assim que ele pensava. Mas Jesus respondeu com uma só palavra, quando ele reclamou. Reclamou, e veja como foi que Jesus respondeu. Mas ele me disse, esse ele aí é o Senhor Jesus. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Diga comigo, irmãos, a graça de Cristo me é suficiente. Bom, nós agora repetimos assim, como papagaios, né? Mas na próxima semana, quem vier ministrar aqui pode perguntar, porque se você disser isso realmente, crendo nisso, na próxima semana as coisas já vão ser diferentes aqui. Amém? Não é bom a gente profetizar sobre a vida dos crentes? Então é isso que eu estou fazendo. Mas veja mais o que ele diz. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Esse texto, muitas vezes, eu estava comentando com o pastor Kelmer, hoje pela manhã, que esse texto tem sido interpretado de forma equivocada, algumas vezes. Porque Paulo diz assim que ele se gloria nas fraquezas, como se ele estivesse querendo dizer que é preciso ser fraco para que o poder de Deus se manifeste através de nós. Mas na verdade não é isso que o texto quer dizer. As fraquezas de que Paulo fala são as razões para que o poder não opere. Vamos explicar isso melhor. Quando nós queremos que o poder do Evangelho, o poder de Cristo opere em nós, nós precisamos limpar. É isso que ele está querendo dizer. Você tem que conhecer os seus limites. Saber até onde você, como ser humano, faz. Mas, sobretudo, saber que, como ser humano, você não faz. Mas que Cristo tem todo o prazer e glória em usá-lo, de tal forma que até parece que é você que está fazendo. Paulo estava querendo nos dizer isso. Ele diz, por essa razão eu me gloriarei nas minhas fraquezas, ou seja, nas minhas limitações. Porque é sabendo o que eu não posso fazer, que eu vou saber o que Cristo vai fazer. Amém, irmãos? É desta forma. Se nós conhecemos o funcionamento do corpo de Cristo, a gente não somente vai saber a nossa limitação e o extremo poder de Cristo, mas vai reconhecer em cada um dos membros do corpo de Cristo as habilidades que cada um tem e vai juntar tudo. Ao invés de separar, nós vamos juntar.
vamos chamar aquela irmã Lu ali e dizer: irmã Lu, eu não sei fazer isso, né? Eu sou pastor, formado, isso e aquilo, mas eu não sei fazer isso, não tenho essa habilidade, mas Deus lhe deu essa habilidade. Então vamos nos juntar aqui, vamos. É desse jeito que funciona. E quando a igreja tiver disposição para isto, então as coisas vão acontecer, irmão, não tem jeito não. Você pensa que os apóstolos faziam força para e os milagres acontecerem? Não faziam não. Eles apenas criam. Só. Mas eles tinham uma fé que era capaz de operar, ou seja, de fazer com que eles vissem as coisas de forma correta, de forma que funcionasse. Então o poder de Cristo se aperfeiçoa nesse momento em que a gente tira, olha, eu vou reconhecer isso, eu vou tirar isso, eu vou mudar isso, aquilo, e venha Jesus ocupar o seu espaço, que é seu, de preferência todo seu, todo. Somos, queridos, estamos terminando, somos a igreja do arrebatamento, e Cristo só poderá se manifestar poderoso através de uma igreja sadia. Ele não vai se manifestar através de uma igreja doente, como se infere desse texto de Atos, capítulo 3, que eu já disse para os irmãos, e eu vou encerrar com isto. Diz assim, vejam bem, verso 21, Atos 3, 21. Irmão, leia o livro de Atos. Leia esse livro. Olha, vai ser bênção para a sua vida, viu? E é nesse livro que a gente encontra o seguinte, Atos 3, 21. É necessário que ele permaneça no céu. Quem é que está no céu? Eu não estou. Quem está no céu, irmãos? Jesus está à destra, à direita do Pai. Então é Ele que está falando aqui, viu? Para não haver nenhum equívoco. É necessário que Ele permaneça no céu até que... Olhe, irmãos, nós estamos presentemente vivendo esse até que. Vocês entenderam? Eu vou fazer isso até que essa outra coisa aconteça. É isso que o texto quer dizer. Que Jesus está à direita do Pai até que. E o que é que está faltando para esse até que sair da frente? Está aí. Não está? Escrito. Já leu? Hein, Felipe? Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Nós somos essa igreja da restauração de todas as coisas, irmãos. Enquanto a igreja não estiver disposta a ser objeto da restauração de Deus, Cristo vai permanecer à direita. Até que. Mas é promessa de Deus. Restauração é promessa. Então vai se cumprir. Não tem jeito. Que a gente queira que não. Se não for, se essa geração não quiser, vai vir outra. Mas Deus vai cumprir.
até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Amém? Então nós queremos ser essa igreja da restauração, do tempo do fim, das coisas acontecendo, de Deus operando, do poder de Cristo repousando sobre qualquer um, indistintamente, e as coisas acontecendo. Então, desentulhar, diga comigo, desentulhar. Limpar, desinfetar, é a palavra de ordem para hoje, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe através da nossa disposição de deixá-lo ser Senhor. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém? Que a partir de hoje a gente aprenda a ouvir e crer nessa declaração que o Senhor está falando para o seu ouvido, para o seu coração nesta noite. A minha graça te basta.